Veremos neste vídeo os conceitos principais sobre as fontes chaveadas, que se baseiam nos conversores DC-DC. O objetivo básico de conversores de corrente contínua para corrente contínua é alterar a tensão de saída de um circuito em relação à tensão de sua entrada, que já está retificada, ou seja, já é recebida em corrente contínua. A conversão se faz provocando pulsos da tensão de entrada num circuito formado por um indutor e um capacitor, cujas impedâncias são devidamente calculadas, de modo a responderem com um certo valor, conforme a frequência e conforme o formato da onda aplicada, ou ciclo de trabalho. Normalmente, modula-se o formato da onda aplicada pela duração, ou largura do pulso aplicado. Um diodo ou outro comutador em reversão pode ser também utilizado. Conforme o tipo de conversor, a variação da modulação PWM aplicada produz um aumento ou redução da tensão de saída. É disso que se trata a figura que vemos. Conforme o tipo de conversor, a modulação M varia, em função do ciclo de trabalho ou duty cycle, de uma forma diferente. As fontes chaveadas normalmente fazem uso dos tipos buck ou flyback, este último tipo, com resposta equivalente ao conversor buck-boost que vemos. As vantagens das fontes chaveadas em relação às fontes convencionais são muitas. Maior eficiência, menor peso, tamanho e, portanto, custo. Entretanto, são mais complexas em termos de manutenção. Não é objetivo deste vídeo cobrir os detalhes e as considerações físicas e matemáticas do assunto. Nesta figura, vemos os blocos funcionais presentes em uma fonte chaveada e as figuras dos componentes mais típicos em cada bloco de circuito correspondente. Uma fonte chaveada composta de circuitos que operam as seguintes funcionalidades. A entrada e proteção recebe a energia da rede comercial, retifica a corrente alternada e protege o restante do circuito contra sobretensões e transientes vindos da rede elétrica, e protegem a rede elétrica dos ruídos gerados pelo próprio circuito de chaveamento. Isto é proporcionado pela ponte retificadora, e a proteção é oferecida pelo fusível de retardo contra curtos-circuitos, pelo termistor, um NTCE, cuja resistência se reduz após a carga dos capacitores, pelo varistor, que protege contra sobretensões, e pelas bobinas em série, em conjunto com capacitores de poliéster, na filtragem de interferências eletromagnéticas. O chaveamento de potência recebe a energia do circuito de entrada, em corrente contínua, que carrega seus capacitores de filtro e chaveia os transistores BJT e MOSFET sobre um indutor ou transformador, convertendo-a nos valores desejados na saída. O circuito de saídas e filtros recebem as tensões convertidas em pulsos e as ajusta a valores desejados através de transformadores secundários e retificadores de meia onda. Também filtra os ruídos do chaveamento e outros ruídos vindos da operação da carga, além de enviar o sinal de realimentação ao circuito de controle. O circuito de controle gera e modula o sinal PWM de chaveamento, gerado por um circuito integrado dedicado. A modulação é feita conforme o sinal de realimentação enviado pelo circuito de saída ou sentido pelo monitoramento das tensões de saída, recebido com acoplamento óptico para garantir o isolamento, ajustando a potência fornecida à carga. A fonte standby fornece energia continuamente ao circuito de controle e, às vezes, à própria carga, estando o circuito de entrada energizado. Isto permite que a própria carga envie um comando à fonte e ligue ou desligue-a, conforme a necessidade. Temos aqui o esquema de uma fonte chaveada típica, usada em computadores de mesa, com potência de 230 watts. Podemos identificar alguns componentes daqueles citados antes, dentre eles, a entrada de energia, ponte retificadora, capacitores, transistores de chaveamento, transformadores, retificadores de meia ponte, saídas e circuito de controle. Tudo está mais ou menos na mesma disposição descrita no diagrama em blocos anterior. Delimitando os blocos funcionais, identificamos mais facilmente as funcionalidades de todo o circuito. Vemos que este circuito possui um transformador de comutação no circuito primário de chaveamento,
Vemos também que o circuito de controle recebe um sinal de amostra do circuito de chaveamento, assim como amostras das tensões de saída, para a calibração do circuito gerador de modulação PWM. Recebe também a alimentação standby, permitindo atender à requisição da carga de ligar a fonte mesmo quando não há chaveamento. A carga recebe a alimentação de 5 volts standby e um sinal de retorno do controle Power Good. Delimitando os blocos funcionais, identificamos mais facilmente as funcionalidades de todo o circuito. Vemos que este circuito possui um transformador de comutação no circuito primário de chaveamento. Vemos também que o circuito de controle recebe um sinal de amostra do circuito de chaveamento, assim como amostras das tensões de saída para a calibração do circuito gerador de modulação PWM. Recebe também a alimentação standby, permitindo atender à requisição da carga de ligar a fonte, mesmo quando não há chaveamento. A carga recebe a alimentação de 5 volts standby e um sinal de retorno do controle Power Good. Compare agora o circuito de uma fonte variável convencional. O transformador de entrada de núcleo laminado, por trabalhar na frequência de 50 a 60 Hz, entrega 45 volts a 5 amperes à ponte retificadora. Esta entrega a tensão retificada ao capacitor de filtro de 4.700 microfarads e isolação de 125 volts. Um componente caro, pesado e volumoso, assim como o próprio transformador. Um circuito regulador formado pelo circuito integrado 723 e reforçado por um amplificador de saída de 3 transistores, comanda o amplificador de corrente formado pelos demais transistores no canto superior direito do esquemático. Note que os emissores dos transistores BC327 e do BD242, responsáveis pela regulação de tensão da saída do conjunto seguidor de emissor, Q7 é limitado por 2 resistores de 1/4 de ohm, de 3 watts de dissipação cada. Portanto, também são componentes grandes e que podem se aquecer muito, assim como Q7, que deve ter um bom dissipador de calor. Tudo isso para fornecer apenas 5 amperes. Duvido que esta corrente seja mantida quando a tensão de saída estiver em torno de 60 volts. Uma fonte chaveada com especificações semelhantes teria menor tamanho, peso, mais barata, maior eficiência, mais confiáveis e regulação possível com ajuste da modulação PWM de forma linear se usasse um conversor tipo Buck, como visto. Para entender bem um circuito, temos que entrar no mérito do seu funcionamento detalhado. Um exemplo é quando da manutenção. Aqui temos uma pequena fonte chaveada para um pequeno monitor de 12 volts e 1 ampere, ou seja, de 12 watts. Esta fonte se queimou em 2018. Na ocasião, foi gerado um relatório e nele temos descrito que foi levantado o esquema do circuito, como vemos a seguir. Neste esquema, identificamos alguns dos componentes típicos de uma fonte chaveada: ponte retificadora, capacitores de filtro, transformadores de núcleos não laminados, optoacopladores, transistores de comutação, etc. Observe que alguns componentes estão com um ponto de interrogação vermelho ao seu lado. Estes componentes foram queimados e não puderam ter seus valores identificados. Voltando à figura anterior, vemos os componentes identificados como danificados, Q1 e Q2, além de R1, 2 e 3, além de C2 estufado. Apenas o valor de R1 foi levantado, mas dos demais não se sabe o valor ao certo. Podemos inferir que R3 tenha um valor de 560 ohms, uma vez que apresenta as cores verde, azul e parece que marrom. Já o valor de R2, como se vê, não pode ser lido. Apenas sabemos que é 2, e pode ser outro 2 ou um 7, elevado a algum outro valor. Como curiosidade, separamos o circuito levantado em blocos funcionais, conforme já vimos. Identificamos que o circuito de entrada é formado pela tomada, a ponte retificadora e o capacitor de filtro. A comutação é formada principalmente por Q3, 2 diodos e 2 capacitores, C2 e uma bobina de L1. O circuito de saída é o secundário de L1 e todos os componentes ligados ao nó positivo da saída. As setas verdes mostram o caminho da realimentação.
Este sinal controla o circuito de controle formado por Q1 e Q2, resistores e capacitores, formando um possível oscilador que controla os pulsos para Q3. Note que se trata de fonte muito básica. O circuito de entrada e proteção não apresenta quase nenhuma proteção, caso haja uma falha de componente como ocorreu. Isto leva outros componentes a se queimar, em cascata. Baseado na experiência de manutenção em fontes chaveadas, elaboramos um protocolo para lidar com elas, quando apresentam defeitos. Descrevemos o produto quanto à origem, marca, modelo, tensão-potência e características como em que é aplicado, idade, etc. A descrição dos defeitos, ruídos, se queima o fusível principal, se funciona parcialmente, etc. Impressões ao manusear o produto, ao colocar para funcionar, descrição da inspeção interna, se há componentes queimados, chamuscados, resultados dos testes em componentes, análise de conjunto, inclusive se a manutenção é viável ou não, diagnóstico, intervenção corretiva, testes finais e conclusões. Além disso, são definidas a ordem dos testes dos componentes, como iniciar pela entrada de energia, testes de continuidade em pistas, fusível, bobinas de indutores e transformadores, ver se varistores estão em curto-circuito ou se termistores apresentam resistência muito elevada ou se estão abertos, se capacitores grandes estão dentro da faixa de valores ou se tem ESR elevado. Como visto no último vídeo, testes em diodos e pontes retificadoras, buscando diodos em curto, testes em resistores em circuitos de atenuação de pulso não estão em aberto, testes em transistores de comutação BJT e MOSFET e testes em optoacopladores. Não encontrados problemas nos blocos de entrada, de comutação ou no secundário, caso isto seja viável, testamos o circuito de controle e a fonte standby. A viabilidade de prosseguir o teste depende da complexidade e do custo-benefício envolvidos e fica a cargo de cada um decidir. Temos aqui outro caso. Esta fonte também é de 12 volts e 1 ampere, como a anteriormente vista. Ela se queimou em 2020. Seria inviável sua reparação, haja visto que seu custo é muito baixo. Mas vamos tentar, assim mesmo. Na ocasião, também foi desenvolvido um relato sucinto que informa ter sido identificado um componente danificado, Q1 8050SD, e este foi substituído por um B, C337. Vamos avaliar esta troca. Analisando as folhas de dados de ambos componentes, verificamos que compartilham a mesma capacidade de dissipação, corrente de coletor e tensão coletor base. A diferença está apenas no posicionamento dos pinos, conforme mostra a ilustração embaixo. Vamos testar outros componentes ou buscar outros problemas. Identificamos os circuitos primário, à direita, e o secundário, à esquerda, mesmo sentido do fluxo de energia. Daí testamos a ponte retificadora, o fusível, o capacitor eletrolítico E1, cujo valor de 4,7 microfarads não o elege ao teste de ESR. Todos bons. Prosseguimos com os testes nos demais diodos e encontramos o diodo D6 em curto. Retiramos o transformador para testar seus enrolamentos e poder testar outros componentes, mas danificamos um dos terminais. É preciso desenrolar a espira externa para ter acesso à espira de baixo, para poder restaurar o contato. É um enrolamento de 5 espiras. Desenrolando estas espiras, alcançamos o enrolamento danificado e restauramos o contato. Reenrolamos o mesmo e isolamos todos os enrolamentos. Também restabelecemos o seu núcleo, recolocando o transformador no circuito, testando seus enrolamentos e listamos os defeitos verificados, retirando o Q2 para testes. Testado o componente, verificamos que também está danificado. Por qual componente trocar? Verificamos se tratar de um MJ C3003D, um NPN. Pelo tipo de encapsulamento e avaliando os catálogos de ambos os componentes, verificamos ser este compatível com o notório B D139, a menos do posicionamento dos seus terminais, que é colocado ao contrário. Lembrando que não foi feito o levantamento do esquemático do circuito, não tendo sido verificado outro componente com defeitos, resolvemos testar o circuito. Boom!
O fusível explodiu e Q2 foi novamente danificado e sabe-se lá mais o quê. Como trata-se de um circuito barato demais, não vale a pena buscar por mais defeitos, é inviável. No próximo vídeo, vou aprofundar os detalhes sobre circuitos e componentes de uma fonte chaveada, para que seja possível reparar uma fonte chaveada de PC, com sucesso, seguindo o protocolo. Não deixe de dar um like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo.